Então, queridos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o bom combate. Amém? Repita comigo, o bom combate. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, só existe um combate no qual a Bíblia nos convida. Eu não sei qual combate, se você está em algum combate em sua vida. Eu não sei se você está em algum combate. Qualquer combate que você esteja, que não seja o bom combate da fé, você está no combate errado. Porque a Bíblia só nos chama, a Bíblia, ela só nos convida para um único tipo de combate, que é chamado de bom combate da fé. Se você está em um combate tenebroso, se você está em um combate ruim, um combate difícil, sei lá, está lá o soldado ferido, se você está em algum combate sangrento, você está no combate errado. Se você está em algum combate contra o pecado, algum combate contra o diabo, sei lá, o combate que você estiver, que não for o bom combate da fé, você está no combate errado. Porque a Bíblia ela não nos chama, ela não nos convida a um combate contra o pecado, a um combate contra o diabo. Você vai ver lá quando aquele versículo lá de Efésios, que é muito mal interpretado, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado e potestade. Se você observar, ele diz para nós o que é o combate, ele diz que nós devemos resistir. Quando a Bíblia fala do diabo, diz resistir ao diabo. Nós não temos um combate a ser combatido contra o diabo ou contra seja lá o que for. A Bíblia só nos chama e ela nos inspira somente para combater um único tipo de combate. Que combate é esse? O bom combate da fé. Qualquer combate que eu estiver que não for bom, não é o que a Bíblia me chama. Combater contra o pecado ou contra o diabo é enxugar gelo. Você já trabalhou enxugando gelo aqui? Isso é quem vive lutando contra o diabo ou quem vive lutando contra o pecado. Ele está enxugando gelo. O único combate que eu, como crente, eu tenho que estar vigiando a minha vida para eu estar, somente tem um único combate em minha vida, e esse combate é o bom combate da fé. É um combate bom, não é um combate tenebroso, é um combate prazeroso. Porque a Bíblia chama de bom. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Essa TV está funcionando aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler a CF. Preste atenção. Olha como começa aqui, ó. Este mandamento te dou. Então aqui está falando como se fosse um mandamento. Está nos convocando para algo. Ele diz aqui, ó. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. O que é militar? É combater. Coloca outra versão aí, pode ser a King James. Olha como está na King James aqui, ó. Timóteo, meu filho, dirige essa orientação a ti, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito com base nelas, lutando o quê? O bom combate. A Bíblia ela nos convida para estarmos em um bom combate. Aí vem o versículo 19, coloca o 19, que diz: preservando o quê? A fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Se eu rejeitar o bom combate da fé, se eu não souber estar nesse combate como é para estar, eu posso naufragar na minha fé. Então, eu preciso entender isso. Qual é o único combate que você, como crente, deve estar? Qual é o único combate que você tem que estar combatendo? É o chamado bom combate da fé. Amém? Ainda em Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, vamos ficar com a King James mesmo. Tá um pouco diferente da minha versão. 1 Timóteo, capítulo 8,
capítulo 6, versículo 12. Olha aí, ó. Combate a boa. É ruim a batalha? É uma batalha ruim que a Bíblia diz? É uma batalha tenebrosa? É desgastante? É difícil? Não, ela é chamada de boa batalha da fé, o bom combate. Eu gosto da minha versão aqui, que a minha versão diz bom combate. Aqui diz, olha, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão para muitas testemunhas. Então a Bíblia deixa bem claro que existe um combate a ser combatido, e ele é um bom combate. Existem muitos crentes que eles estão em um combate tenebroso. Estão em um combate como um soldado ferido, sei lá, lutando até o sangue dar na canela. Não é esse o combate que nós temos que combater. Saia de qualquer outro combate que você estiver vivendo em sua vida, porque você só tem que estar em um único combate. Que combate é esse? Bom combate. O que você entende por bom? O que vem em sua mente quando diz um bom combate? Você vai sofrer nesse combate? Você vai estar chorando nesse combate, geme e chora? Nesse combate você não fica gemendo e chorando não, para ter a vitória não. Nesse combate ele é chamado de bom combate. Amém? E aqui tem um versículo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que desde quando eu conheci esse versículo, eu tenho esse versículo para mim como um dos versículos, para mim, o mais lindo versículo, um dos mais lindos versículos da Bíblia, que é algo que eu quero viver se Jesus não voltar nessa geração. Se Jesus não voltar, né, eu quero, próximo da minha morte, estar citando esse versículo. Eu acho isso lindo, gente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, se Jesus não voltar e eu não fizer parte do arrebatamento, antes da minha morte, eu quero estar com esse versículo no meu coração e na minha boca, falando isso daqui que Paulo falou. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha essa versão aqui. Essa versão diz, combati, bom combate, terminei a carreira, mas a minha fé guardei. Por que, queridos? O combate no qual nós somos chamados é um combate pela fé. Para guardar a fé, ter a fé. Essas são as categorias do combate. Eu combato para o quê? Para ter a fé. Amém? E uma vez que eu tenho a fé, não quer dizer que o combate terminou. Eu combato para adquirir essa fé, para ter a fé, e após eu ter a fé, o combate não terminou, porque eu preciso agora guardar a fé. Porque existem inimigos, chamados inimigos, não são inimigos seus, são inimigos da sua fé. Inimigos da fé. Então, se há um combate, a Bíblia diz, combate o bom combate, então se existe um combate, é óbvio, é claro que existem inimigos. Inimigos de quem? Inimigos do quê? Inimigos da fé. É óbvio isso. Amém, amém? Então, inimigo da fé é o inimigo, é tudo aquilo, o inimigo da fé é tudo aquilo que se opõe à fé. Ou todo obstáculo que nós encontramos na vida para adquirirmos a fé. Porque primeiro passo, nós temos que ter a fé. Entende? Primeiro temos que ter a fé. Para ter a fé, vai se levantar obstáculos, inimigos para impedir que você tenha a fé. Para você ter a fé, você nunca vai ter fé sem antes travar uma batalha contra esses inimigos. Que são coisas que se levantam. Obstáculos que aparecem para impedir que você tenha a fé. E uma vez que você conseguiu a fé,
Agora você vai combater para não perder a fé. Você está aqui? Então, inimigo da fé é tudo aquilo que se opõe à fé ou todo obstáculo que se vai se levantar. Uns inimigos vão estar no meio do caminho ali para impedir que a fé chegue a você. E para você ter a fé, você nunca vai ter a fé sem antes enfrentar os inimigos dela. E uma vez que você tem a fé, você precisa vigiar, atento. Porque o que mais tem são inimigos da fé. Você já viu alguém pegar um tesouro, sei lá, uma joia de diamante, sei lá, um colar de diamante, sei lá, um colar de brilhante, sei lá, algo muito caro, e deixa guardado na mesa da sua casa? Coisas valiosas, de muito valor. Alguém vai guardar na mesa de sua casa, em cima do guarda-roupa. Vai guardar onde? Dentro do guarda-roupa? Não, vai guardar em um cofre ou em um banco. Por quê? Porque é muito precioso. Gente, o que nós temos de mais valor nessa vida não é casa, não é carro, não é dinheiro no banco. O que nós temos de mais precioso nessa vida chama-se a fé. E se ela é preciosa, existem ladrões querendo roubá-la de você. Existem ladrões querendo roubar de nós a fé. Porque ela é o que nós temos de mais precioso e de mais valioso nessa vida. Então nós precisamos fazer o quê? Guardar a fé. Eu já tive uma batalha para conquistá-la. Agora eu tenho uma outra batalha, que é proteger ela. Guardar a fé. Vocês estão aqui? Entenda, para entender o combate da fé, nós precisamos entender que a fé vem. Amém? A fé, ela vem. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Existem versões e versões que podem mudar um pouco, mas é tudo o mesmo significado. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, aqui diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Entenda. Vamos supor que eu sou uma pessoa que não tem fé. Então eu preciso de fé. De acordo com a Bíblia aqui, qual é a fonte de fé? A palavra de Deus. Então, se eu não tenho fé, para eu adquirir fé, eu preciso ir na fonte da fé, que é a palavra de Deus. Então, a fé vem da palavra de Deus. Então, se alguém estiver ministrando a palavra, pregando a palavra, a fé está sendo lançada. A fé está sendo semeada. E quando ela for semeada, se levantarão inimigos para impedir que essa palavra chegue ao meu coração. Então, os primeiros inimigos da fé são aqueles que se opõem para que a fé não chegue. Amém, amém? Vou dar aqui um exemplo. Vou chamar aqui uns atores. Ivan é um ótimo ator. Vem cá, Igor, é um pouco mais tímido, mas ele pode fazer um bom papel aqui. Vem aqui em cima para o pessoal entender aqui. Vocês entendem aqui um negócio. Vamos supor que aqui é a palavra de Deus. Não, aqui é um pregador que está com a palavra de Deus. Ele está pregando a palavra. Beleza? Ele está pregando a palavra. Ele vai expor a palavra. Ele vai lançar essa palavra pregando. E vamos supor que eu sou o agente, né? Estou levando aqui a palavra que está sendo pregada. Está saindo. E o objetivo dessa palavra é vir ao coração de Igor. Aí, vem cá, Chicão. Já está com essa máscara, vai dar certinho. É o inimigo da fé. E está de preto, vai dar certinho. Vai fazer o papel. Pronto, tá aqui, ó. Igor quer ver a um culto. Vamos supor, ele veio a um culto ou está em casa, em algum lugar, alguém abordou ele. E o pregador vai lançar a palavra. Então, quando ele começa a pregar, é como que a palavra quer vir em direção ao coração de Pedro. Fica aqui, Chicão, de frente para o pessoal. Aí tu vai impedir. Você é um impedimento, vai impedir que a fé chegue. Você vai fazer de tudo quando for de artimanha
né, para que a fé não chegue lá. E ele tem que lutar por ela. Entenda? A batalha é por ele. O bom combate é por ele. Pouco quero saber do diabo. O que o diabo quer é que ela não chegue ao coração de Igor. O que tem que precisar é entender a importância que essa palavra tem para a vida dele. Então, ele vai tentar, né? E aí ele tem que se esforçar a garra para pegar e dar um escorão nele, expulsar mesmo o bicho. Aí puxa. Ele fez o quê? Ele venceu o primeiro combate. Mas você pensa que parou por aí? Ele tem a palavra. Com a palavra ele é mais do que vencedor. Com a palavra ele é sarado, ele é curado, ele é próspero, ele é bem sucedido, ele é uma pessoa feliz, completa, realizada. Mas os inimigos não vão querer ele com isso. Que ele fracassado, destruído, uma vida de derrota, sei lá, uma vida de depressão, de ansiedade, uma vida de falta. Então ele vai querer o quê? Procurar tudo quando for de artimanha para roubar essa palavra. Amém? Obrigado pelos nossos atores. Você pode dar palmas para os atores. E existem inimigos, preste atenção, que eles se colocam no meio para que a fé não chegue ao coração. Quando você vence essa primeira etapa, essa primeira resistência, que você tem a fé, tem os inimigos que querem roubá-la, e quando os inimigos sabem que não pode impedir que a fé chegasse, e que não pode roubar, sabe o que é que eles vão fazer? Tornar a fé infrutífera. Existem inimigos que eles não roubam a fé, porque eles sabem que você segurou isso. Mas eles podem fazer uma coisa: eu vou tornar essa palavra infrutífera na vida desse crente, que é o que a grande maioria hoje vive, com uma fé que não produz nada. É isso que eu quero trabalhar nesta noite. Então nós entendemos o quê? Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem como? E ouve o quê? Qual é a fonte de fé? A palavra de Deus é a fonte de fé. Se eu tenho a palavra, eu tenho a fé. Só que quando a gente vai para a palavra, vão se levantar muitos e muitos inimigos da fé. Você trabalhou o dia todo. Você está cansado. Chegou o momento do culto que você vai ouvir a palavra, você vai alimentar o seu espírito. Sabe, você vai se encher da fé. Vão se levantar inimigos que pode ser o cansaço, que pode ser a fadiga, um pensamento que chega dizendo, vai hoje não. Isso é os inimigos da fé. Impedindo que você vá ao culto, impedindo que você não esteja no lugar que você vai ouvir a palavra. Às vezes você está no culto, uma distração, outra distração. Você está aqui? Gente, de vez em quando o irmão Gilson, ele me dá uns ossos lá do açougue, que é um fêmea de boi. Quando eu vou levar para o meu cachorro, ele paga assim, ó, ele fica assim, ó. Não tem nada que tire a distração dele, não tem nada que faça ele mudar o foco. Ele nem pisca, ele pisca o olho. Assim tem que ser um crente na hora da palavra. Nada pode impedir de eu receber a fé. Nada pode impedir de eu receber essa palavra. Pode ser a palavra que vai salvar a minha vida. Às vezes a palavra que você estava precisando ouvir, ela foi lançada naquele culto, mas você estava distraído. E o inimigo da fé roubou o que você precisava. A palavra que você precisava, o inimigo da fé conseguiu levar. Você está compreendendo a mensagem? Sabe? O grande objetivo da palavra de Deus é ela chegar ao nosso coração, que é o nosso espírito, nosso íntimo, nosso interior. Uma vez que a palavra chega, nós tivemos que passar por lá muitos inimigos, vencer inimigos. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui a um culto, né, que todo domingo à noite eu estava jogando bola. E minha mãe vivia chamando, Marcos, vamos para o culto hoje. Eu digo, vou nada, eu vou deixar de jogar bola para estar em igreja. Isso é conversa. Vou não. Aí teve um dia que não teve futebol, aí minha mãe chamou e eu fui. Não estava fazendo nada, deixei para a igreja dos crentes de hoje. Aí fui. Beleza, estava lá, não entendia nada com nada. Só fui, porque minha mãe chamou. Quando eu estava voltando para casa, os meninos da rua estavam tudo nas calçadas e começaram a dizer, Pai, Senhor, irmão, Pai, Senhor, irmão. Aí eu comecei a entender que ser crente, você é alguém que recebe certas gozações.
hostilizado. As pessoas têm sim preconceito com crente. Querem vender a imagem que não tem, mas tem preconceito sim com crente. Muita gente diz abertamente, eu não gosto de crente. Nós somos hostilizados sim. E aquilo dali para mim foi um choque, porque eu disse, eu não sou crente não. Eu fiquei querendo convencer eles que eu não era crente, eu só fui para a igreja, eu não era. E nunca vou ser para passar por um negócio desse. Aquilo dali foram os primeiros inimigos que eu tive que enfrentar, que era o escárnio dos colegas, a gozação dos colegas e muito sofrência na sua casa por ser crente. Todo dia é uma batalha pela fé. Mas a Bíblia chama de bom combate. Eu me lembro como se fosse hoje, nós os jovens estávamos reunidos e tinha uma nova convertida que nunca mais tinha ido ao culto e nós nos decidimos nos reunirmos para fazermos uma visita. Quando a gente chegou lá, a gente nem entrou na casa, a mãe dela era braba, estava na porta e disse, eu prefiro ver minha filha num cabaré do que na igreja de crente. Sabe, queridos? Muitas pessoas, todo dia, enfrentam uma batalha para poder ser crente em Jesus dentro de sua própria casa. Vocês estão aqui? Mas a Bíblia chama de bom combate. Não é um combate ruim. Não é um combate tenebroso. Graças a Deus, quando eu me converti na minha casa, todo mundo já estava crente. Eu fui quase um dos últimos a me converter. Então, para mim, eu não passei por isso. Eu não sei o que é isso. Estar em casa brigando para poder ser crente. Você está aqui? Então, o primeiro objetivo é a palavra chegar no coração. Antes de chegar no coração, querido, você passou por vários inimigos. Quantas vezes eu estava na igreja, já com vontade de ser crente, com vontade de levantar minha mão, com vontade, na hora do apelo, a vontade era tão grande, mas eu não conseguia levantar a mão, porque ainda tinha mais barreiras, tinha mais inimigos ali, nos pensamentos, na cabeça. Agora tu vai ser crente, o que é que vão pensar de tu? Não sei o quê, não sei o quê. Vão surgir inimigos e mais inimigos. Porque quando a fé chega no coração, nós temos a fé. E aí ela precisa o quê? Ser liberada. A palavra que é a fé, ela vem ao nosso coração, e ela tem o poder para fazer acontecer aquilo que está contido nela. Por exemplo, para alguém ser salvo, ele não pode gerar fé para ser salvo. Ninguém pode gerar essa fé. Quem aqui é salvo? Você gerou essa fé? Não, você não pode. Você ouviu a pregação. Você ouviu uma ministração que Deus amou o mundo de tal maneira, que Jesus morreu por você. Essa é a palavra de Deus. Essa é a mensagem da salvação. Nós ouvimos essa mensagem, nós ouvimos essa palavra e a fé chegou. Fé para quê? Fé para a salvação chegou ao nosso ouvido. E nós abrimos o coração, mas antes nós resistimos. Não sei você, eu resisti muito. Alguns pode ser aqui que de primeira mão já abriu, escancarou o coração e recebeu. Eu não, eu resisti por um bom tempo. Por conta dos inimigos. Eu batalhei pela minha salvação no sentido de receber a fé. E eu fui recebendo, quando aquela palavra enraizou no meu coração, querido, aí não tem mais jeito, não. A gente pouco está se importando pelo que quem vai falar o quê, se vão escarnecer, se vão tirar onda, se vão estar mangando de nós. Talvez alguém no YouTube ouça isso e possa pensar assim, o que é mangá? É um desenho em quadrinho? Não, mangá, que a gente fala aqui no sertão, mangá é tirar onda, é rir da pessoa. Já mangaram muito de você por você ser crente? De mim já. Escarnecendo. E na escola era o pior. Ei, irmão. Ei, irmão. Mas era irmão que a gente percebe que é tom de ironia. Porque é crente. Quem já passou por isso? Esse é o bom combate. Mas depois eles querem o que nós temos. Na oitava série tinha uma menina que ela vivia comendo no meu juízo, porque eu era um pestinha na sala de aula. Quando eu me converti, eu tive que tomar do veneno que eu fazia. E tinha uma criaturazinha que vivia, ei, irmão, aleluia, irmão. Vivia tirando onda porque eu era crente. Os anos se passaram e um dia eu encontrei ela numa igreja lá, crente. Você entende isso?
Quem aqui não gostava de crente? Levanta a mão. E você é crente hoje por quê? Você ouviu a palavra. A palavra é a fonte de fé. Você ouviu e você acolheu essa palavra. Você enfrentou o inimigo para ter a palavra. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha o que é a palavra da fé. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela veio ao nosso coração e agora nós precisamos fazer com que ela esteja também na nossa boca, porque não adianta a fé estar somente no coração. Você vai visitar lá um irmão. Irmão, como é que você está? Irmão, está lá doente, já para morrer. Ele está lá. Eu creio. Eu creio que Deus pode me curar. Eu creio. Sim, irmão, só crer não vai resolver nada. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não está dizendo que vai acontecer nada, só diz que é possível. Se eu creio, é possível, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque as coisas só acontecem quando nós liberamos a nossa fé. E como é que nós liberamos a nossa fé? Quando ela está na nossa boca. A fé não precisa estar somente no coração, não. Ela tem que estar na boca e também no coração. No coração e também na nossa boca. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 10, 8. Não sei como é que diz essa versão. Deixa eu acompanhar essa versão aqui, ó. Mas que ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que é isso, gente? Isso é a palavra da fé que pregamos. Eu preciso ter ela no coração. E quando eu estiver com ela no coração, ela precisa estar onde agora? Na minha boca. E é assim que as coisas irão acontecer. E é muito crente que não compreende isso, não. Sabe? Faça um autoexame. Como está a sua vida? Está como você gostaria que estivesse? Cada um aqui vai estar passando por um problema diferente, uma coisa diferente. Quer conquistar uma coisa diferente um do outro. Entenda. Seja o que for que você estiver precisando em sua vida, seja financeiro, seja de saúde, seja lá o que for, nós precisamos primeiramente da palavra. E para termos ela, vamos enfrentar inimigos que querem ela. E quando ela chega ao meu coração, eu venci o primeiro confronto. Eu preciso entender que essa situação da minha vida vai mudar quando essa palavra que eu tenho no meu coração, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é a fé de Deus, que está no meu coração, ela agora precisa estar onde? Na minha boca. Eu preciso saber o que a palavra de Deus diz sobre a situação que eu estou passando. Porque se eu souber o que ela diz, eu preciso crer no que ela diz e liberar essa fé. Olha aqui, ó. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 10. Pois com o coração o quê, gente? Então, o coração, gente, é só para crer. E se eu só estiver crendo, nada vai acontecer. Por isso que diz, com o coração se crê para a justiça. Mas com a boca se faz o quê? A confissão para a salvação. Aqui está falando de quando nós não éramos salvos. E precisávamos da salvação. Como foi que nós conquistamos a salvação? Primeiro nós recebemos a palavra da salvação. Depois nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Para que nós recebêssemos a salvação é necessária a confissão. É necessário sair da boca. Para poder fazer o quê? Para liberar o poder de Deus. Para liberar a fé. Que fé? A que eu recebi no meu coração em vez de onde? Da palavra de Deus. E a fé é uma só. A mesma fé para eu ser salvo é a mesma fé para ser batizado com o Espírito Santo. É a mesma fé para ser curado. É a mesma fé para prosperar. Como assim? Eu preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre batismo com o Espírito Santo.
Porque os versículos, os ensinamentos sobre o batismo com o Espírito Santo, vai gerar no meu coração a fé. E depois que eu tiver a fé, que é fundamentada na palavra, a própria palavra vai produzir o poder para que eu fale em línguas, para que eu seja cheio do Espírito. É mediante a própria palavra de Deus, quando aquilo que eu creio começa a falar. O mesmo é para a cura. Eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre cura. Eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre enfermidade, sobre as doenças. E eu pego esses versículos e vou guardar no coração. E uma vez que eu estiver com ele no coração, eu preciso que agora falar esses versículos. Eu preciso falar o que a Bíblia diz. O mesmo é sobre minha vida financeira, sobre minha família. Seja qual for o problema da vida, temos a semente da palavra de Deus disponível para qualquer área da nossa vida. É aí onde os inimigos se levantam, porque nenhum inimigo da fé quer ver você próspero, quer ver você alegre, feliz, andando em saúde. Não, o diabo, os inimigos da fé, quer você andando na enfermidade, na pobreza, na falta, na escassez, na ansiedade, na depressão. Quer você vivendo nisso. E o poder para te libertar, para te curar, para fazer você mais do que vencedor, está na palavra, que é a fonte de fé. Se eu tenho a palavra, gente, eu tenho a vitória. Se eu tenho a palavra, eu tenho a fé. Se eu tenho a palavra, eu tenho a cura. Se eu tenho a palavra, eu tenho a prosperidade. Se eu tenho a palavra, tudo vai dar certo na minha vida por causa da palavra dele. É a palavra de Deus. Os inimigos estão pouco chilechando para você. Os inimigos estão focados na fé. Porque diz, se esse crente recebeu o que essa palavra diz, se esse crente entendeu o que essa palavra diz, eu não posso fazer mais nada contra ele. É por isso que é perder tempo, estar em outra batalha. Que se eu tiver a palavra, querido, eu já estou na vitória. Diga, eu só preciso da palavra. E eu duvido aí, nessas comemorações que está tendo aí, eu duvido lá você encontrar a palavra. Vai encontrar promessa que vai frustrar muitos, mas a palavra de Deus não frustra ninguém. Eu duvido essa palavra lhe frustrar. Você está aqui? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, olha essa versão. Não está aqui ainda não. Vou ler na minha, que diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, mas por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Você precisa falar o que a palavra diz a seu respeito, sabe? Não é falar aquilo que eu imagino, aquilo que eu sonho tanto, não. Não é para realizar nossos caprichos, não. É para que aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito só vai se realizar na nossa vida se ela estiver no coração e na nossa boca. Por exemplo, o crente está com falta, sei lá, passando de necessidade. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías que se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu pego essa palavra, vou meditar nessa palavra, para que essa palavra desça no meu coração, porque o que vai vir de inimigo, esse negócio de prosperidade, teologia da prosperidade, vai vir tudo quanto é de palavra de inimigo, para que você não creia no que a palavra de Deus diz, que você pode sim viver o melhor dessa terra, você pode comer o melhor dessa terra, você pode ter o melhor sapato, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, você pode ter a Bíblia diz, se você quiser, o melhor dessa terra é seu. Está lá escrito em Isaías. Se eu não me engano, é capítulo 1. Sei lá se é o versículo qual é lá, mas está lá. Dentro do capítulo 1 você vai encontrar lá. 1,19. Se quiser, se me ouvirdes. Porque ele fala, se me ouvirdes. Eu acho que é mais ou menos. Coloca aqui, por favor. Para a gente entender direito. Se estiverdes prontos ao quê? Como é que a fé vem? Comereis o melhor dessa terra. Sabe? Você pode viver com o pior dessa terra. Na falta, na escassez, na pobreza, na miséria. Você pode viver.
Mas a Bíblia diz, mas se você não quiser viver isso, tem o melhor. Como? Se eu preciso saber o que Deus diz. Eu preciso saber o que Ele fala. E o que Ele fala está na sua palavra. E é aí que vai se levantar os inimigos, para que você não conheça a palavra. Existem crentes que vivem naquelas campanhas de libertação que não liberta ninguém. São os mesmos que vão bater o ponto lá. Receber a imposição de mãos, receber a unção com óleo. São os mesmos, todo culto de libertação, porque isso não liberta ninguém. O que vai libertar o poder da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra é o que liberta. Então eu só preciso ouvir a verdade da palavra. Você está aqui? Então nós cremos, por isso é que falamos. Não existe fé sem a confissão. Então os inimigos da fé, quando souber que você está com a palavra, eles agora querem ver você calado. Sua boca calada. Aí vem aqueles que depois aparecem para falar aí, é o evangelho, falo positivo. Não, não é falar positivo. E não existe mal nenhum falar em positivo. O que não pode falar é negativo. Eu nunca vi uma pessoa campeão dizer, eu sou derrotado, eu sou derrotado. Mas não é sobre isso que eu quero falar positivo. Não é isso. É falar a palavra. É falar o que ela diz a seu respeito. Você precisa conhecer o que ela diz. Você nunca vai conhecer o que a palavra diz a seu respeito lendo o Antigo Testamento. Se você só lê o Antigo Testamento, entenda, o Antigo Testamento tem seu lugar de importância, que é para que nós possamos compreender o Novo. Mas o que diz a meu respeito, sobre minha vida, eu só vou conhecer nas epístolas. As epístolas é que diz quem você é, o que você tem, o que você pode. Eu conheço um crente que só lê o Antigo Testamento. Eu conheço, precisa nem ele me dizer. Só quando ele abrir a boca eu já sei. Ele está na prova. Quando sair da prova, ele vai para o vale. Quando sair do vale, ele vai para o estreito. Depois do estreito, ele vai para a moinha de Jeová. E ele sai de um lugar ruim para outro lugar ruim. E essa é a vida miserável e desgraçada durante todo o seu tempo de vida de crente. Porque o Antigo Testamento não tem nada de promessa assim para nós. O Antigo Testamento dá o fundamento para entender o Novo. Mas as promessas para mim, ser vividas nos dias atuais, está mesmo na nova aliança. Nas epístolas que diz o que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Você nunca vai ver um crente que lê as epístolas e compreende as epístolas e falar assim, eu sou o bagaço que o boi mastiga. Eu sou um vermezinho de Jacó. Você não vai ouvir. Você vai ouvir isso de quem lê o Antigo Testamento, que não compreendeu qual é o lugar do Antigo Testamento, qual a importância dele. E quer viver como o povo daquela época vivia. O povo quer viver doente, se inspirando em Jó. Estou aqui porque Deus quer o doente, Deus colocou doença em Jó. Deus nunca colocou doença nenhuma em Jó. Está lá na Bíblia, quem colocou foi o diabo. Está escrito lá para todo mundo ver. O diabo foi quem fez toda a desgraça na vida de Jó. O povo disse que foi Deus, não foi Deus não, foi o diabo. Estou aqui doente como Deus quer. Não, Deus não quer você doente. Deus não quer ver você na falta. Deus não quer ver você na desgraça. Deus quer ver você em vitória, em prosperidade, em saúde. Vocês estão aqui mesmo? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aqui diz: porque em verdade vos afirmo, aqui é o próprio Jesus ensinando. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? Disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar onde? Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Entenda, se eu tenho a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu preciso ter ela no meu coração e eu vou enfrentar os inimigos dela. E quando eu estiver com ela no meu coração, eu preciso falar ela. E eu preciso falar. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu preciso agarrar esse versículo, comer esse versículo, para que ele esteja fazendo parte de mim.
E aí eu vou falar esse versículo contra a doença, contra a falta de paz. Digo, eu não posso viver sem paz, porque a Bíblia diz que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então não pode faltar na minha vida paz. Eu não vou andar em doença, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Pastor, mas a dor está aqui, a enfermidade está aqui, eu vou mentir. Não, não minta não, fala a verdade da palavra. Deus não criou doença, Deus não criou enfermidade. Nosso corpo não foi criado para a enfermidade. A enfermidade é um corpo estranho, é um invasor. É algo que não tem permissão para estar no nosso corpo, mas invade o nosso corpo. Aí está lá o crente. A minha enxaqueca das 3 horas da tarde. A minha enxaqueca depois do almoço. A minha dor do espinhaço depois da janta. Sei lá, fica se apropriando de algo que não é nosso. Você não foi criado para a doença. Diga assim, eu não fui criado para a dor. Eu não posso aceitar. Diga, eu não nasci para viver na falta. Diga, eu não nasci para a pobreza. A Bíblia diz que Cristo se fez pobre para que você seja rico. Está escrito, eu não posso mudar o que está escrito. Eu posso crer ou não crer, mas mudar eu não mudo. Você está aqui ainda? Lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Na minha versão diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, preste atenção nisso, ó, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma escolha a ser feita. Eu creio ou não. Eu creio no que está escrito ou eu não creio. Eu já contei esse testemunho aqui, vou contar mais uma vez, e quantas vezes for necessário, porque muita gente não entende. Existem pessoas que não são crentes, que vivem os princípios da palavra, porque praticam. E princípio é princípio. Eu falei aqui uma vez. Eu vi uma vez Fábio Júnior, cantor aí, conhecido do mundo. Ele dando um testemunho falando que quando ele era entregador de jornal, ele andava em cada casa que ele entregava um jornal, ele dizia, um dia eu vou entrar aqui, eu sei na notícia, um dia eu vou entrar aqui, eu na televisão, um dia eu vou entrar aqui, eu no jornal, ou eu na revista. Ele falava. Ele declarava aquilo que ele acreditava que ia acontecer na vida dele, e aconteceu porque ele acreditou, ele falou. É um princípio, está aqui escrito. Eu vi no Jô Soares uma vez uma entrevista com uma mulher. Não conhecia Deus, não conhecia os princípios da palavra, e ela dizia que tinha um dom. Que dom era esse? Ela falava, tudo que eu como, eu sei todos os ingredientes, eu consigo ter no sabor os ingredientes, disso e daquilo. E meu sonho era fazer uma mega lanchonete, mas não tinha dinheiro, não tinha condições. E ela disse lá com o marido dela que ela ia ser uma das maiores redes de lanchonete lá da cidade dela, da região, e que ela ia empregar um monte de gente, e o marido dela, você está doida? E ela começou a crer e a falar. Ela começou a crer e declarar e falar, crer e falar, crer e falar. Porque essa é a vontade de Deus. Nós possamos viver o melhor nessa terra. A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Gente, eu não conheço alguém que reina em vida vivendo em miséria. Vivendo em falta, em escassez. Aí ela disse que convenceu o marido a aceitar ela comprar um freezer fiado, parcelado. Aí o marido dela falou assim, compra um pequeno que a casa é pequena, compra um pequeno que eu deixo. Quando chegou, ela quebrou uma parede da casa para colocar um freezer enorme. E daí por diante, começou a prosperar, a prosperar, a prosperar. E ela disse, na época que eu assisti esse vídeo, ela disse, hoje, eu sou uma das maiores redes de lanchonete da cidade que eu moro e eu emprego milhares de pessoas. Ela estava vivendo o que ela falava. Ela falou no passado. O que é que tem que sair da sua boca hoje sobre o seu futuro? O que você vive hoje é resultado do que sai da sua boca, do que saiu da sua boca no passado. Mas você pode começar hoje a construir seu futuro.
os inimigos da fé vão se levantar para você não falar. E quando você começar a falar, os inimigos da fé vão se levantar. O crente não pode falar. Os inimigos da fé querem você calado. Está lá você sofrendo com a enfermidade, sofrendo com a dor, e o inimigo da fé quer você calado. E se você começar a falar, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado, eu sou curado. Se você começar a falar isso, os inimigos da fé não vão se conformar com isso, vão tentar calar você. Porque você não pode falar saúde, a saúde não pode estar na sua boca, a saúde. O que tem que estar na sua boca é a doença. Os inimigos da fé vão se levantar para que você não fale a saúde, não fale a cura, não fale a prosperidade, não fale o sucesso em sua vida. Eu nunca conheci alguém vitorioso na vida que foi vitorioso falando que era um fracassado. Não conheço um. Porque o que sai da sua boca é a sua fé. O que sai da sua boca é o que você está crendo. E o que você crê se torna a sua realidade. E eu pergunto a você, o que é que está saindo de sua boca? O que é que está saindo de sua boca? O que é que você fala sobre sua vida? Sobre seu casamento, sobre seu trabalho, sobre sua família? O que é que você anda falando? Tem alguém aqui? Aqui em Hebreus ele fala, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que crer nela. Porque a mesma palavra pode fazer efeito hoje para uns aqui e outros não. A diferença estará naquele que acolhe ela. Alguém pode ouvir essa palavra hoje aqui e dizer, a minha vida nunca mais vai ser a mesma porque eu aprendi agora. A minha vida nunca mais vai ser a mesma porque eu vou começar a construir meu mundo com minhas palavras. Eu vou começar a construir meu mundo com o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E vai mergulhar na palavra para saber o que de fato o que é que ela diz. E a Bíblia diz, Jesus Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Paulo, quando ele escreve sobre a ceia, ele diz, por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Por quê? Porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Eles não compreenderam o que de fato esses elementos representam.